Americanos, eu sou o Coronel Douglas McGregor, presidente e diretor executivo da The National Conversation. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Quanto vocês pagaram pela gasolina esta semana? Quanto foi a conta do supermercado? Vocês já olharam nos olhos dos seus filhos e se perguntaram, em silêncio, no escuro, o quão ruim isso ainda pode ficar? Se sim, vocês não estão sozinhos. Dezenas de milhões de americanos estão fazendo a mesma pergunta esta noite. E por baixo de tudo isso, por baixo da raiva, da ansiedade, do cansaço de sentir que ninguém em Washington está ouvindo, existe uma pergunta que atravessa todas as outras. Tudo isso, para quê? Já se passaram mais de 2 meses de uma guerra não declarada com o Irã, que Washington disse que era necessária, até inevitável, certo? Então, aqui está o que mais de 2 meses de guerra com o Irã trouxeram pra gente. O preço da gasolina disparou. O tráfego de navios comerciais pelo Estreito de Hormuz, aquela passagem estreita por onde passa uma parte essencial do combustível, do fertilizante e das matérias-primas do mundo, caiu mais de 90%. 90%. Isso não é só um número. É uma catástrofe para o mundo civilizado inteiro. Quando o fertilizante não circula, as plantações não crescem. Quando o combustível não chega, os caminhões não rodam. Medicamentos essenciais não são entregues. A comida não chega às prateleiras. Os aumentos de preço que vão chegar ao seu supermercado nos próximos meses não vão se anunciar de forma educada. Eles vão aparecer, silenciosos e implacáveis, na sua conta de luz ou de gás, no carrinho de compras, na mesa da sua família. E os mesmos homens e mulheres que nos empurraram para essa guerra com o Irã e para a guerra na Ucrânia vão estar na televisão explicando por que tudo isso valeu a pena. Eu estou aqui para dizer que isso não é verdade. E isso me leva à pergunta mais importante da política americana hoje. Quem está governando este país? E para quem eles estão governando os Estados Unidos? Nossos fundadores já faziam essa pergunta antes mesmo de conquistarmos a independência. Eles responderam numa linguagem tão clara, tão direta, que nem 2 séculos e meio conseguiram apagar uma única palavra. O governo dos Estados Unidos tira sua autoridade e seu poder do consentimento dos governados. Não de tribunais estrangeiros, não de tesouros estrangeiros, não de governos estrangeiros. Para o povo americano, e somente do povo americano, esse princípio não é partidário, não é motivo de controvérsia. É a base de tudo o que a nossa república representa. E hoje ele está sendo violado de forma sistemática, aberta e com quase total impunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta que os seus representantes eleitos jamais fariam diante das câmeras. Você sabia que pelo menos 75 países no mundo, e isso é uma estimativa bem conservadora, proíbem cidadãos com dupla nacionalidade de ocupar cargos eletivos, cargos nomeados ou qualquer função importante no governo? Pelo menos 75 nações. E eu quero que você ouça essa lista com atenção. É uma lista parcial, mas não é uma lista de estados párias ou governos marginais. Alemanha, Japão, Índia, México, Coreia do Sul, Noruega, Singapura, Áustria, Holanda, Israel, República Tcheca. Culturas diferentes, formas diferentes de governo democrático, alguns dos nossos aliados mais próximos e antigos, e todos eles chegaram à mesma conclusão fundamental. Cada um pela sua própria história, pela sua própria experiência difícil, pela sua própria sabedoria democrática. Quem governa precisa ter uma lealdade única e indivisível ao povo que governa. Não meio leal, não leal sob condição, leal por inteiro. Mas eu quero chamar sua atenção para um país dessa lista. Um país cuja presença aqui não é só importante, é decisiva. Esse país é Israel. Isso mesmo. Pela própria lei básica de Israel, que é o alicerce jurídico do Estado israelense, qualquer membro eleito por Knesset, o parlamento de Israel, que tenha outra cidadania, precisa renunciar a ela antes de assumir o cargo. Qualquer pessoa com dupla cidadania deveria ser impedida de ocupar cargos federais, sejam eles nomeados ou eleitos, ou qualquer função no governo dos Estados Unidos, dentro do país.
O Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel, conhecido como AIPAC, e seus apoiadores mais ricos gastam centenas de milhões de dólares para influenciar ou controlar os objetivos da política externa. Mesmo assim, os israelenses cobram do próprio governo um padrão de lealdade nacional total. Pensa um pouco sobre isso. O padrão que eu defendo aqui hoje, o mesmo que Washington, Jefferson e Madison apoiaram com firmeza, não é só o padrão americano. É também o padrão alemão, o japonês, o indiano e o norueguês. É o próprio padrão de Israel. Ninguém deve dizer que esse princípio é voltado contra algum grupo específico. Ninguém deve chamar essa posição de extrema. Não é extrema, é puro bom senso, porque a própria nação que está no centro desse debate, Israel, não permite que cidadãos com dupla nacionalidade sirvam em seu governo. Nós só estamos pedindo o mesmo para nós, dentro da nossa própria casa. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com nenhuma nação em particular, nem mesmo com Israel. Trata-se de um princípio reconhecido de forma independente por pelo menos 75 nações ao redor do mundo, incluindo justamente o país mais relevante para esse debate, e que foi declarado com total clareza pelos homens que fundaram esta república. Se você ocupa um cargo de confiança pública, concedido pelo povo americano, a sua lealdade pertence ao povo americano, totalmente, sem reservas, sem divisões, sem exceções. George Washington afirmou isso em seu discurso de despedida com uma precisão impressionante, alertando o país sobre o perigo corrosivo, capaz de destruir a república, da influência estrangeira infiltrando-se no funcionamento do autogoverno americano. Thomas Jefferson incorporou esse princípio na base da nossa filosofia nacional. James Madison o codificou na lógica estrutural da nossa Constituição. Eles previram que isso poderia acontecer. Eles avisaram, eles nos alertaram, deram todas as ferramentas que precisávamos para evitar isso. A gente ignorou a lógica deles, e não há desculpa para isso. Como a maioria de vocês sabe, eu passei minha vida adulta de farda. Comandei soldados sob fogo, em combate. Olhei nos olhos deles antes de entrar na luta, sempre sabendo que alguns de nós não voltariam. Por favor, entendam o peso do que eu estou dizendo. A guerra atual com o Irã não foi escolhida pelo povo americano. Essa guerra não foi autorizada pelo Congresso. Foi uma decisão do chefe do executivo Donald Trump. Dizer que foi uma catástrofe é pouco. Havia alternativas estratégicas ao uso da força. Opções que envolviam diplomacia, pressão econômica, inteligência e dissuasão crível para lidar com as diferenças com o Irã, sem recorrer a um ataque ao Estado iraniano e ao seu povo. Seria uma estratégia que equilibraria de forma honesta os meios e os fins. Uma estratégia que preservaria e protegeria o poder nacional dos Estados Unidos, sem interromper ou destruir uma parte significativa do suprimento mundial de energia, sem privar a população global do fertilizante, das matérias-primas e dos alimentos de que precisa, e sem provocar um aumento nos preços dos alimentos em todo o mundo. Essa estratégia nunca foi levada a sério, porque as pessoas que controlam as alavancas do poder nacional americano, muitas delas nunca eleitas, nunca confirmadas, nunca responsáveis perante um único eleitor, nunca quiseram de verdade a paz. O que elas queriam era guerra. E o que conseguiram foi uma guerra contra um país que nunca representou uma ameaça existencial para os Estados Unidos, nem para o povo americano. Agora, toda a família americana paga um imposto de guerra disfarçado nos preços da gasolina, no supermercado, nos remédios e nos caixões cobertos pela bandeira que começam a voltar para casa. O século XXI exige umas forças armadas preparadas para a realidade do século XXI. Fortes, ágeis, modernas, disciplinadas e, acima de tudo, comandadas de forma eficaz por líderes militares e políticos que entendam o que o poder militar americano pode e o que ele não pode fazer.
Nossas forças armadas estão espalhadas pelo Oriente Médio, servindo a objetivos que não estão claramente definidos, objetivos que não são alcançáveis, em guerras por interesses estratégicos que não são, no fundo, americanos. Nós precisamos e queremos um poder militar voltado para defender os Estados Unidos, não para lutar as guerras dos outros ou administrar os impérios dos outros. Deixa eu apontar algumas razões pelas quais esses problemas continuam. E por que a gente entra em guerras que ninguém votou para travar? Por que lobbies estrangeiros escrevem a política externa americana? Porque alguns dos mesmos nomes aparecem de novo e de novo, em escândalo após escândalo, sem nenhuma responsabilidade, sem consequência alguma e sem o menor sinal de vergonha. Parte da resposta, uma parte importante, está nos arquivos de Epstein. O que esses arquivos representam não é apenas um escândalo de tráfico sexual, embora isso seja uma parte importante. Esses arquivos mostram o sistema operacional do poder político corrompido em Washington, D.C., um poder que está refém de interesses totalmente desconectados do interesse nacional americano, um poder que é corrupto, estrangeiro ou as duas coisas. Os arquivos revelam como a influência é comprada, como a chantagem vira instrumento de pressão, como as pessoas mais poderosas do país conquistam e mantêm suas posições. Não por mérito, não por serviço público, nem pelo consentimento dos governados, mas por meio de compromissos, de segredos e de um entendimento silencioso não dito entre certos homens e mulheres de que todos ali têm algo a perder. E justamente por isso, todos ali permanecem na linha. É assim que as guerras começam, sem o consentimento do povo. É assim que grupos de interesse estrangeiros acabam moldando tanto a política interna quanto a externa. É assim que os princípios fundamentais da nossa república são desmontados de dentro para fora, enquanto o resto de nós assiste, espera e se pergunta por que nada muda. O povo americano exige a verdade completa. Cada nome, cada registro de voo, cada transação financeira, cada comunicação, cada detalhe, divulgado ao público, sem cortes e sem demora. E eu digo isso da forma mais clara que consigo. Cada pessoa envolvida, sem importar o partido, o cargo, a fortuna, as conexões políticas ou a lealdade nacional, precisa enfrentar todo o peso da justiça americana, sem piedade, sem exceções, sem acordos, sem aposentadorias tranquilas com pensão integral e equipe de segurança. Nosso país é a nossa casa. É hora de limpá-lo por completo, de forma definitiva e sem pedir desculpas. Quero deixar uma última reflexão. Antes do preço da gasolina subir, você já sentia que algo estava errado. Antes das contas do supermercado aumentarem, você já sabia que algo estava por vir. Antes dos navios pararem de levar combustível pelo Estreito de Hormuz, você já sabia que as pessoas tomando essas decisões não estavam fazendo isso por você. O povo americano já sabia, há anos, lá no fundo, com aquela clareza instintiva que nenhum discurso da mídia consegue esconder para sempre, que algo fundamental estava quebrado na relação entre o governo americano e o povo que ele foi criado para servir. Vocês não estavam errados. Vocês estavam certos. Vocês não eram radicais. Vocês estavam certos. E hoje à noite as consequências estão aí, bem visíveis. No preço que vocês pagam no posto de gasolina, no carrinho do supermercado, nas casas das famílias cujos filhos e filhas americanos estão lutando numa guerra que nunca foi votada, num Golfo Pérsico que jamais deveria ter sido incendiado. A conversa nacional existe porque a verdade real, documentada, sem filtros e sem medo, precisa de um espaço que não responda a nenhum lobby estrangeiro, a nenhum fabricante de armas, a nenhuma máquina política, nem a nenhum dossiê de chantagem. Responde só a você, só ao povo americano. O que estamos fazendo é explorar os contornos de um novo caminho, um novo movimento político que, com o tempo, esperamos e oramos para que se torne um novo partido. Convido você a entrar no nosso site, thenationalconversation.org, e se juntar a nós. Mas eu não estou pedindo para você doar dinheiro.
Você precisa dos seus dólares mais do que nunca. O caminho pela frente é difícil e você deve guardar o seu dinheiro. Há alguns entre vocês que podem ajudar financeiramente. Vocês sabem quem são. Se puder, faça um investimento direto no movimento por um novo partido. A gente está fazendo as perguntas difíceis, sem pedir permissão, sem pedir desculpas e sem um único dólar estrangeiro envolvido. Porque tem algo que eles não podem tirar da gente. Algo que nenhum lobby, nenhum dossiê de chantagem, nenhuma eleição comprada, nenhum governo estrangeiro pode apagar. Americanos que sabem quem são, que conhecem sua história, sua identidade e seu propósito. Americanos que sabem o que essa república deveria ser e que se recusam, de forma absoluta e definitiva, a ficar em silêncio. Washington nos alertou, Jefferson nos ensinou, Madison nos advertiu. Obrigado por ouvir. Que Deus abençoe você, sua família, nossos soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América. God bless the United States of America.